A graça e a paz do Senhor para todos, amados irmãos e amigos, que a partir desse momento venham estar conectados conosco. Sempre é uma honra para mim poder falar das coisas espirituais e todos nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Então, damos boas-vindas a você que tem estado sempre ligado conosco. E o assunto que nós estamos trabalhando ele é sobre a preparação para sairmos. Esse sairmos está implicando sairmos deste mundo, ou seja, estou mencionando acerca do evento espiritual chamado arrebatamento, que para aquelas pessoas que já nasceram de novo devem estar prontas, porque certamente não haverá tempo de preparação após o ocorrido. Nós vamos ler uma parte da palavra de Deus encontrada na carta aos Coríntios, que é a carta, as duas cartas têm sido mencionadas continuamente, e nós iremos ler o que está escrito no capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição dos mortos, falado por Paulo, a partir do versículo 51, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, em outras palavras, morreremos, mas todos seremos transformados. Está falando dos cristãos genuínos. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revista da imortalidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que de bom alvitre nós escolhemos a carta à igreja de Corinto, porque foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo e mais nos ensina. De princípio, nós citamos os 10 grandes problemas que existiam na igreja que foram corrigidos. Mas dentre estes problemas está a questão também, uma questão doutrinária, que é sobre a ressurreição. E esse texto aqui está se referindo exatamente à volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Sabemos que esse é um assunto primordial para a nova aliança, e nenhuma outra aliança que Deus fez com os homens trata tanto deste assunto como a nova aliança. Primeiro porque Cristo não tinha ainda morrido e ressuscitado, mas agora ele já morreu e ressuscitou. E ele é as primícias da ressurreição. Logo em seguida nós vamos encontrar nesse texto que dar-se-á então o chamado arrebatamento, ou seja, Jesus virá até as nuvens, e isso não abrir e fechar de olhos. Por isso eu tinha dito, não dará tempo de preparação posterior. O texto está dizendo aqui: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Essa transformação aí é a transformação de um corpo mortal para a imortalidade, de um corpo perecível para um corpo imperecível, de sair do tempo para entrar na eternidade completo, e não apenas o espírito, mas o espírito com um corpo novo. E esse corpo é o corpo da ressurreição, tal qual o de Jesus Cristo após a ressurreição. E o texto diz que isso se dará num abrir e fechar de olhos.
Ao tocar a trombeta lá no céu, Jesus descerá até as nuvens e, dentro de uma questão de um segundo, todos que já morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. E haverá um encontro com Jesus nos ares. Já que este evento é um evento particular da família de Deus, ou seja, da igreja. É a igreja que é responsável por se manter pura, como uma noiva que vai ao casamento. Manter-se consciente do seu compromisso, da sua aliança. Manter-se como uma igreja que recebeu vida nova, que se renova. Não apegada às coisas velhas. Tradições, costumes, hábitos, até mesmo pontos doutrinários que não são tão importantes. Mas o mais importante é a vida nova, cheio dessa vida de Deus. E o texto diz que então cumprir-se-á o que já está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? Vitória contra a morte, contra a limitação humana, porque a partir daí nós estaremos com um corpo novo semelhante ao de Cristo. Cristo, depois da ressurreição, ele comeu com os discípulos. Cristo, após a ressurreição, pôde entrar numa casa fechada sem abrirem a porta. Este é o corpo que nós teremos, é o corpo incorruptível, é a imortalidade da alma e do corpo. A salvação não veio só para uma questão espírito, mas espírito, alma e corpo foram alcançados pela a redenção que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Daí a necessidade e a importância de estudarmos esse assunto, estarmos prontos, porque esse é o único evento que a igreja espera agora. E as Escrituras nos diz que, então, perguntaremos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado estava na lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Jesus foi o único homem que cumpriu a lei por nós e nos trouxe a graça. Mas, amados, eu quero trazer nesse início de noite algumas características da igreja em Corinto. Por que a igreja de Corinto deu tanto trabalho? Então nós vamos procurar pensar hoje juntos sobre essa situação. Quando nós abrimos a palavra de Deus no livro de Atos, que é a história da igreja, nós nos deparamos com estas frases no capítulo 17, versículo 16. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comoveu, ou se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo não perdeu tempo enquanto esperava os seus cooperadores. Seu espírito não se conteve em ver como estava entregue a cidade de Atenas, apesar dos filósofos, apesar da religiosidade, entregue à idolatria. E aí diz a palavra: e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de Deus estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos nossos ouvidos. Queremos, pois, saber que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Esta era o estado de vida que os atenienses tinham.
E, obviamente, ao se converterem, muita coisa poderia, claro, como pôde, influenciar a mentalidade deles. Eu quero ainda ler as Escrituras Sagradas no livro de Atos ainda, quando é dito o seguinte, livro de Atos, ainda no capítulo 17, capítulo 18, que nos diz que o apóstolo esteve, além de constrangido, vendo a profunda carência daquela cidade, aguardando os seus cooperadores, ele então começou a pregar o Evangelho. Mas até os próprios judeus que ali moravam estavam endurecidos concernente ao assunto ressurreição. Ia tudo bem, mas quando falou ressurreição dos mortos, tanto judeus, gregos, chamados gentios, não aceitaram essa palavra. Essa palavra foi estranha, não acolhida. E chegou a um ponto do apóstolo Paulo querer desistir de pregar para os judeus, que era a missão dele e de todos aqueles que anunciavam e proclamavam o Evangelho. E a Bíblia diz aqui no capítulo 18 de Atos, que foi necessário Jesus aparecer a Paulo de noite e dizer para ele: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se você olhar o contexto, alguns versículos anteriores, vai dizer que Paulo disse: eu sou limpo do sangue de vocês. Desde agora eu passo para os gentios, não vou pregar mais esse evangelho a vocês judeus que moram aqui em Corinto e Atenas. A resistência foi de tal maneira que o apóstolo não suportou e queria sair. Naquela noite Jesus disse: eu tenho muito povo nessa cidade. Uma coisa é o homem, outra coisa é Deus. E Deus via a necessidade da cidade que estava entregue à idolatria. Mas, amado, nós queremos também falar alguma coisa ainda mais sobre a cidade de Corinto. Era uma cidade que ficava quase numa encruzilhada, tornando quase obrigatório a questão comercial de navios. Havia 2 portos, um de Cencreia e um outro no outro local, que era muito importante. Tornou-se Corinto a cidade mais importante do Império Romano, e o comércio era bastante exuberante lá, sem sombra de dúvida nenhuma. Corinto então abrigava também 12 grandes templos pagãos, e o mais, vamos dizer assim, o mais triste é saber que não havia limite para a licenciosidade, para a imoralidade. Fazia parte da vida dos habitantes da cidade de Corinto. Então, dentre os templos havia um templo chamado o Templo de Afrodite, ou a deusa Vênus. Era um grande templo e reconhecido como uma das maravilhas de construção. E ali todo ano era escolhido mais de 1000 mulheres para oferecerem seus corpos aos homens em honra a Afrodite. Para ela era uma honra oferecer seus corpos sexualmente falando. Fazia parte da cultura local. A mistura que veio tanto da Grécia e juntou ali, e que na verdade todos achavam aquilo normal. Daí a igreja
de Corinto ser uma igreja contaminada pela cultura local, pela imoralidade. Essa é a primeira igreja que nós vemos Paulo falar e agir com tanta firmeza, que expulsou alguém que não queria se arrepender. Alguém que, na verdade, a igreja deu apoio habitando ou coabitando com a sua própria madrasta. Após ser confrontado, não houve arrependimento, pelo contrário, houve orgulho. E a igreja, uma parte da igreja acolheu. Então, essa carta, as duas cartas dirigidas à igreja, e o tempo que Paulo passou lá, 1 ano e 6 meses, porque havia necessidade de purificar a igreja, para ela não continuar a prática desse pecado de imoralidade tão comum, tão corriqueiro na cultura daquela cidade. E amados, os moradores, a mentalidade dos moradores de Corinto e Atenas era profundamente politizada. E eles eram muito voltados para discussões. E diz um dos escritores daquela época, de que em cada rua normalmente se encontrava um homem que se achava o sábio, que tinha solução para todos os problemas do mundo. Veja, esse era o estado mental de um povo que, para eles, o Cristo era uma vergonha. Nós vamos aqui nos atentar para a mentalidade, primeiramente, dos judeus. Os judeus, os cidadãos, então, de Corinto, já estamos falando da maneira como eles agiram com Paulo, e os judeus que ali também residiam, e que não podiam, não dava lugar a crer no Cristo Messias que era esperado pela própria nação. E pediam sempre sinais, queremos sinais, se ele é o Cristo mesmo, mostre sinais. Diz a Bíblia que enquanto os judeus pediam sinais para poder crer, os gentios, que no caso engloba os cidadãos de Corinto, eles já não eram pedindo sinais, mas sabedoria. E a sabedoria que ele pedia era exatamente as filosofias. E escrevemos aqui alguma coisa que eu creio que nos interessa sobre a mentalidade judia, a mentalidade gentílica naquela oportunidade. Os gregos escarneciam de uma divindade, no caso Jesus, que aos seus olhos não tinha sabedoria filosófica e nem tinha poder, nem teve poder para salvar-se da execução da cruz. Então, para ele era caso consumado. Como é que ele pode ser Deus se ele não é um filósofo? Se nós temos filósofos melhor do que ele aqui. Então, eles buscavam essa sabedoria filosófica. Paulo, se tivesse embaraçado com isso, o evangelho tinha sufocado ali mesmo. Por isso, Paulo diz na carta, logo no capítulo 1, verso 23, dentre vós eu não procurei apresentar outra mensagem a não ser Cristo e esse crucificado, que é poder de Deus, sabedoria de Deus, redenção de Deus, mas é loucura para vocês. Enquanto que os romanos tinham certeza de que nenhuma pessoa boa, de boa reputação, seria crucificado de maneira horrenda na cruz, como foi Jesus. Era inconcebível crer num Cristo que na verdade era Salvador, morrendo como ladrão. Para eles, um homem de bem não morria na cruz, então morria ladrões, salteadores. Então, para a mentalidade corriqueira do homem natural romano, não podia conceber Jesus como sendo Salvador, como sendo libertador. Eu diria até que essa confusão por não entender as Escrituras ainda persiste hoje.
você aceitar um Jesus que ao mesmo tempo é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Fazer a separação, ele agindo como homem e ainda acreditar que ele é Deus. Para a mente de muita gente hoje embaraça, ele não pode acreditar. E querido, esse é um assunto que devemos ter bem claro na nossa mente. O Jesus que veio para dar a vida por nós foi o Jesus que tornou-se homem. E tornando-se homem, ele abriu mão de toda digamos assim, a sua onisciência, onipresença, onipotência, que era algo pertencente à sua divindade, para aqui ser dominado pelo Espírito Santo. E quando encontramos textos que mostram que Jesus sabia a mente deles, era um dom do Espírito Santo dado a ele, chamado dom da palavra da ciência, que hoje existe ministério montado só nesse dom. Então é preciso fazer uma separação do Jesus homem, porque ele não ficou aqui na terra como homem agindo como Deus. Sabia quem ele era, recebia adoração como Deus, mas na verdade ele agia como homem, suportando as aflições de um homem, sendo tentado como homem, se cansando como homem, tendo fome como homem. Em momento nenhum Jesus quis assumir de volta, antes da cruz, antes da ressurreição, melhor dizendo, a sua deidade. Ele deixou com o Pai essa parte. A parte dele era ser fiel até a morte de cruz. E ele o fez. Então muitas vezes encontramos um pregador embaraçado. Tem momentos que ele fala do Jesus homem, ao mesmo tempo do Jesus que é soberano, que utilizou-se de, digamos assim, dos atributos divinos como homem. Mas é preciso mostrar ou aprendermos que o Espírito Santo estava em Jesus em plenitude. O Espírito Santo é capaz de revelar aos homens o que há até no coração de Deus. É importante entender o papel do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo em plenitude. E entendemos que Jesus foi totalmente dirigido pelo Espírito em palavras e obras. E ele chegou a dizer: as obras que eu faço vocês vão fazer maiores do que eu. Isso pelo Espírito. Precisa ser Deus, precisa ser obediente ao Espírito Santo, precisa aprender do Espírito. Quem está no comando da igreja é o Espírito Santo. O homem, pastor, líder, não importa o título, precisa aprender do Espírito, porque a obra é para continuamente ser feita, e a Bíblia diz: os sinais acompanharão os que creem. Então, a questão de fé e de obediência. Deus quer fazer coisas que é impossível aos olhos humanos. Então, amados, essa questão da idade e humanidade de Jesus ainda hoje, na mente de muita gente, precisa ser mais aclarada. Tem momentos que você vê Jesus agindo e parece ser Deus, quando na verdade ele nunca, enquanto homem aqui na terra, ele teve essa ousadia. Não, o Pai estava lá e ele estava aqui como servo de Jeová, obedecendo a Jeová, submisso ao Espírito. O Espírito comandou totalmente o ministério de Cristo, o que é o nosso caso também. Então, amados, eu gostaria de dizer que a igreja de Corinto, ela teve muitas características que Paulo destacou, discerniu, e a gente encontra primeiramente Paulo falando acerca do amor como em nenhum outro lugar. Capítulo 13 de 1 Coríntios é o capítulo do amor, e esse amor é o amor do Pai, o amor ágape, que pelo Espírito Santo é derramado no coração do homem, da mulher, que realmente obedece, se entrega, se rende e depende de Deus. Não é um amor imitado pelo meu esforço, o seu esforço. É um amor que vem do alto, soberanamente, pelo Espírito Santo. Igualmente, é a igreja de Corinto que recebe o melhor ensino sobre o uso, o valor e a importância dos dons espirituais. Daí 3 capítulos dirigidos sobre este assunto. É a igreja de
Coríntios que Paulo descreve a ressurreição como nenhum outro livro do Novo Testamento. Um capítulo inteiro e muito longo foi a descrição que Paulo deu à ressurreição, né? Começando por Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo no arrebatamento, tanto mortos como vivos, depois na vinda dele para reinar, a última leva da primeira ressurreição estará concluindo a primeira ressurreição. E a última ressurreição só é para os mortos espirituais, ou seja, os perdidos. É a do trono branco. Nenhum outro livro fala tanto de ressurreição como uma carta dirigida à igreja de Corinto. Essa carta também, eu diria que é uma carta onde mais o apóstolo fala da teologia, da autoridade e do sofrimento do ministério apostólico. E nós encontramos vários textos, eu posso citar, que não há tempo de ler, em 2 Coríntios 6, de 1 a 10, em 1 Coríntios 4, de 9 a 14, em 2 Coríntios 4, de 1 a 12, em 2 Coríntios 11, 23 a 33. Todos estes falando sobre o sofrimento, as aflições, marca de um apostolado aprovado por Deus. Ele não era masoquista, e nem precisa ser. É que há uma implicação. Desde quando você e eu assumimos uma postura de piedade, pelo Espírito Santo, com compaixão pelas almas, e queremos tirá-la das mãos do adversário e do pecado, obviamente vai haver uma contraproposta. Nem um cão, nem um cachorro você pode tirar brincando com ele o osso da boca. Se for tirar, ele não vai achar bom. Satanás tem preso as almas. E os homens estão presos pelos seus enganos religiosos e tantos outros. O pecado engana. E Jesus Cristo veio para libertar. Hoje, eu e você somos os conquistadores de almas que Deus precisa usar, sem sombra de dúvida nenhuma. E, amados irmãos, a igreja de Corinto, ela apresenta a autobiografia de Paulo como nenhuma outra carta foi direcionada. Também é dito no 2 Coríntios, capítulo 11, sobre o zelo que Paulo tinha para com a igreja de Corinto, como um pai de família preserva a sua filha da promiscuidade, de um namoro ilícito, para que ela se case dignamente ao noivo que é Cristo. Paulo, como aquele que gerou a igreja de Corinto, estava sendo desrespeitado, mal visto, mal interpretado, por causa de falsos apóstolos que ali se encontravam. E essa segunda carta foi direcionada para Paulo defender seu apostolado, em face do perigo que estava havendo dentro da cabeça de alguns crentes de Corinto. Uma outra coisa que podemos dizer a respeito da carta aos Coríntios é que o apóstolo Paulo demorou ali um tempo, que somente em Éfeso, por causa da Ásia toda que estava em torno de Éfeso, ele demorou por causa da necessidade que a igreja tinha de ser limpa, ensinada, instruída, fortalecida, e por isso ele passou 1 ano e 6 meses naquele lugar. Lembremos-nos que logo no livro de Atos ele queria ir embora para os gentios e deixar os judeus de um lado. E o Senhor disse: não, eu tenho muito povo nessa cidade. E a partir daí começou a conversão. Segundo a história, a igreja de Corinto tornou-se uma igreja de milhares de pessoas, agrupada em pequenos grupos nos lares, porque não havia templo. E de forma que essa igreja de Corinto é uma igreja que ela nos ensina por causa dos erros dela. Por incrível que pareça, os erros dela tornou-se tão importante para nós, que nos deparamos com tantas falhas na igreja atual e que precisamos de orientação bíblica. E a orientação só veio porque a igreja de Corinto falhou. A igreja de Corinto precisava de ser instruída. E daí 2 cartas. A primeira, uma carta que tinha doutrina, muitas outras coisas maravilhosas, mas a segunda defendendo o ministério apostólico
genuíno, transparente, sincero, que glorifica a Deus. Amados, estamos prestes à volta de Cristo. Não é só falar que Ele está voltando. Não é só pregar que Ele está vindo. Não é só entender para quem é. É nós termos temor, respeito, reconhecimento acerca desse momento que a igreja, eu, você, nós estamos atravessando. É hora de levantar os olhos para os céus, de onde vem Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Que Deus prepare o nosso coração em obediência e em temor. Se tiver alguma coisa a ser resolvida, resolvamos. Seja de relacionamento com o próximo, seja relacionamento com Deus, seja relacionamento conosco mesmo. Nós precisamos ter paz de espírito, segurança e confiança, porque aquele que vem virá e não tardará, e seu galardão está para dar a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus.